Fala, meus queridos amores, ouvintes do Pontalcast. Gente, é o último Pontalcast do mês já, mas esse mês correu, hein? Caramba! E hoje nós viemos aqui com uma visita ilustre. Isso porque, pessoal, no compasso do beat, nas ruas que falam e com vozes que resistem, que não se calam. Do grafite ao microfone, do gueto à caneta, nasce um grito de alma, poesia concreta. Hoje, o Pontalcast se pinta de luta e som, para falar de hip hop, de preto no topo, de quem faz o que é bom. Com ele que rima e pensa, que lidera e transforma. Recebemos Cleiton Oliveira, ou mais conhecido, nosso querido amigo Cleitinho pros íntimos. Como que você tá, meu amigo? Boa tarde, bom dia pra todos aí. São meio-dia já, né? São meio-dia já. Então, Uma hora, tarde, uma né? hora. Uma hora, boa tarde, então. Pô, cara, deixa da hora aí, gostei pra caramba. Gostou? E eu queria falar pra você também uma boa tarde. Tô muito agradecido também por você ter me chamado pra vir aqui. Inclusive, falei assim, não, pelo amor de Deus, tem que ir atrás de Otávio pra gente trocar essa ideia também. E aí esse convite me veio de uma hora inesperada, eu falei assim, não, tá bom, vou dar um jeito, vamos fazer acontecer e ir lá também. Bora. Achei bacana pra caramba. Cleitinho. Gente, o nome dele é Cleiton Oliveira. É porque, Cleiton, na rádio, a gente tem sempre essa obrigação, esse respeito de falar o primeiro e o segundo nome da pessoa. Mas, gente, ele me permitiu, eu vou chamar só de Cleitinho nesse podcast. Mas é Cleitinho, você pode falar. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa antes de começar o Pontalcast. A primeira vez que eu vi o Cleitinho foi numa batalha de rima. Foi na Batalha da Fênix. Eu lembro de ter ido com uma amiga que se chama Laís. E a primeira vez que eu ouvi ele rimando, eu falei, meu Deus, o que é isso? Gente, é algo muito foda, é algo muito lindo. Antes mesmo dele chegar aqui na rádio, eu tava comentando ali nos bastidores, que eu queria colocar um aparelho no cérebro deles pra ver como que o cérebro fica. Porque na minha cabeça não entra, como é que vocês conseguem achar tanta palavra assim, do nada? Eu tenho que pensar 1000 vezes antes de falar, e vocês e rimando tudo e fazendo sentido. Porque eu já vi pessoas que rimam e as rimas não tem nada a ver. As palavras combinam, mas a frase em si não faz sentido. Mas você rima as palavras e a frase tem uma coesão, uma coerência. E com isso eu fiquei chocado. Eu falei, amigo, eu tô torcendo pra ele. Aí toda vez que a gente ia na Batalha da Fênix, eu falava, cadê Cleitinho, cadê Cleitinho? E depois eu te conheci, não foi no Projeto Preto no Topo, que eu acho que a gente começou pela primeira vez. Foi. Ou não sei se foi algum show meu, não lembro. Também, quando você apresentou no Festival de Inverno. Eu acho que foi lá que eu te Foi conheci também. pela primeira vez. E aí eu fiquei maravilhado, né? Então essa foi a primeira vez que eu conheci o Cleitinho. E por isso que eu falei, gente, esse cara precisa de ir lá no Pontalcast. Porque Itabira precisa de conhecer mais o Cleitinho. E pegando esse ensejo, então, quem é Cleitinho? Se apresente para os nossos ouvintes, telespectadores. Primeiramente que essa persona aí acabou que não foi nem minha que foi criada mesmo. Foi a galera que já me conhecia e aí começaram a acabar virando uma coisa pra me zoar. Falaram assim, então, Cleitinho, então, não sei o quê. Quando foi até um meme antigamente aí que o pessoal tinha feito. E aí eu falei assim, vou adaptar isso pra mim também. E aí foi a primeira vez que eu fui numa batalha de rima, foi na Fênix mesmo. Cara, foi a segunda ou terceira edição deles, assim, não lembro direito. A galera vai lembrar que foi uma de dupla, que foi de noite, assim, então até falaram comigo assim, tal, você rima bem, que eu brincava muito na escola. E aí falaram assim, por que você não vai na batalha que tem aqui na cidade? Eu falei, nem existe batalha aqui na cidade? Eles falaram assim, tem sim. Eu falei, tem não, tem sim, tem não, tem. Aí eu falei, quando é que é então? Ele, na sexta-feira acontece lá, na frente do Centro Cultural. Eu falei assim, nada, esse cara tá me tirando, esse negócio é mentira, eu vou lá, não vai ter nada. Aí eu fui lá, foi um dia que eu tinha saído pra correr, que eu faço essas atividades assim também. Aí eu falei assim, eu tô aqui mesmo, eu vou passar lá. Cara, tava todo fora do esquadro. Não, quem tem foto desse dia vai lembrar. Tava todo esquisito. Aí eu cheguei lá, eu vi assim aquele monte de gente assim, toda bonitona, arrumada. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu olhei e falei assim, será que esse negócio é batalha de rima mesmo? Aí eu conheci nesse dia, foi inclusive a galera, foi o Pi também, um salve pro Felipe aí também, da Batalha da Fênix. Ele e o Dion, que eu troquei ideia com eles, falei, mano, como é que faz aí e tal? Eles, não, você bota o nome aqui e a gente vai organizar a batalha depois. Aí tal, nessa primeira vez foi a vez, tipo assim, igual você até falou do raciocínio da gente, cara, é uma sensação muito estranha você fazer isso, por exemplo, igual um local fechado, mas na hora que você chega pra conversar com o público,
uma coisa muito estranha e ao mesmo tempo boa. Porque quando você vai começar, você tem um nervosismo de o que eu vou fazer agora. Só que aí quando você tá e você vê que tá dando certo, você não quer parar mais também. Sim. Então, tipo assim, na hora que eu cheguei lá, tal, me chamaram, eu pegava o microfone e tava parecendo que eu tava com uma espada, que eu começava a tremer assim, ó. E aí o pessoal olhava pra mim e falava assim, não, tal, vai que você consegue e tal. O pessoal nem me conhecia direito, não. E aí, na hora que eu cheguei pra rimar mesmo, eu rimei até bem, assim, sabe? E o pessoal falou comigo, mano, não tava dando nada pra você, sabe? E você rimou pra caramba, você desembola e tal. E aí, depois disso daí, cara, foi uma coisa que eu comecei a gostar. Virou uma parte da minha rotina de ir em batalha, começar a frequentar, buscar mais também do hip hop, porque é aquela coisa, tem muita gente que faz e para nesse caminho. Sim. Só que, por exemplo, muito de rima também tem a ver com referência. Então, como é que eu vou, por exemplo, contra-argumentar alguma coisa de alguém que eu não conheço? Uma coisa que eu não sei. Eu sou um tipo de pessoa assim, que eu gosto de ir atrás, saber por onde, saber pra onde que é o caminho de tal coisa que a pessoa vier falar comigo. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah não, você não entende tal porque eu tenho uma música de tal artista, tipo Djonga. O que eu vou falar do Djonga se eu não conheço o Djonga? Entendeu? Então eu acho que o hip hop ele tem muito disso também. De ser uma troca de conhecimento, por mais que você faça uma batalha que você tenha que atacar o seu oponente, ou você tenha que também ganhar dele, você também pode ganhar dele ensinando alguma coisa que você sabe. É uma troca, uma conexão mesmo de ideias que a gente faz. Então acaba que isso fica natural quando você vai fazendo. Então até que você falou, tipo, nossa, colocasse alguma coisa no cérebro pra você captar. Cara, não tem como. Porque é como se eu jogasse a palavra para alguém, ele me retornasse alguma coisa e ela já volta com a ideia que vai complementar aquela ideia dele, entendeu? Sim. Ou então para contrapor o que ele disse, porque para mim não é daquele jeito. Mas é complexo, né, Cleitinho? Esse pensamento. Nossa, eu não tenho esse dom, esse talento, não. As coisas comigo tem que ser pensadas, planejadas. Até que me dou bem um pouco no improviso, mas eu me sinto muito mais seguro se eu já estiver preparado. Se for cantar uma música, tem que estar ensaiado assim, na tora. Mas, Cleiton, me fala uma coisa. A gente está falando sobre batalha de rima, então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é essa batalha de rima e no que ela tem a ver com hip hop. Porque, Cleiton, a gente sabe que há um preconceito muito grande com as batalhas de rima. As pessoas acham que são ambientes assim, ambientes de uso de drogas, e, gente, não tem nada a ver com isso. Um ambiente de batalha de rima é uma coisa muito boa, é pura arte. Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouco sobre isso. O hip hop em si, ele é dividido, a gente gosta de falar em 4 elementos. Que é o quê? É um movimento que eu gosto de explicar dessa forma. Quando a gente pega uns anos atrás, a gente via as pessoas falarem que, por exemplo, era vadiagem, você ficar na rua fazendo um batuque, um barulho, alguma coisa assim, era alguma coisa que era fora do padrão deles, é uma coisa que ninguém está acostumado. Mas como era uma coisa mais de favela, mais periférica, a galera já olhava com o olho mais torto, já olhava de uma forma mais grotesca, tipo, não, aquilo ali é uma coisa de bandido, é uma coisa de marginal, é de vagabundo, alguma coisa de gente que não tem o que fazer. Só que se você for olhar no nosso passado, não tão passado assim, era a mesma realidade que o samba vivia. Sim. Então o samba começou do mesmo jeito, foi uma coisa que era um movimento de negro, era um movimento da galera que morava nas favelas, que faziam isso. E graças a um reconhecimento público disso, que se não fosse alguém do alto escalão que gostasse disso, até hoje estaria nessa mesma realidade. Então o hip hop em si, ele surgiu através dessas brechas que a gente tem também da sociedade. Porque, por exemplo, é muito difícil você ter uma crítica aberta, por exemplo, alguma coisa que está acontecendo de errado, alguma coisa que a gente não concorda. Tipo assim, eu não falo que a gente está certo, mas a gente não concorda e, por exemplo, fala alguma coisa sobre o sistema, sobre alguma coisa que nem todo mundo vai ter coragem de chegar e botar a cara e falar, não, é isso, isso, isso. Fora que é de uma forma de expressão de arte também, assim como a MPB é uma forma de arte, assim como também você fazer uma sinfonia, um blues, é uma expressão de arte. Sim. Também. Mas o hip hop, o diferencial dele é o quê? É uma batida envolvente, assim como tem também no funk. E também é uma forma também mais limpa de você fazer essa
música, essa sonoridade. Porque, por exemplo, a gente tem muita referência hoje em dia daqui da cidade mesmo, igual, sei que tem o Thiago Skip, o DDG que já fez música há um bom tempo aí também, tem o Pi, tem o Dion, e se você for ouvir a música dessa galera mesmo, a maioria deles fala sobre isso, por exemplo, igual tem Dion, tem uma que a gente gosta de brincar muito com ele, que é a hipocrisia mata. Então, por exemplo, é aquela coisa, a realidade dele, ele canta o que ele vive, ele canta o que ele passa, ele canta o que ele viveu. Ele canta sobre quem estava com ele, o que estava acontecendo com quem estava com ele. Então, tipo assim, é sobre, como eu digo assim, inspirar as pessoas com a sua realidade para você se conectar com elas também. Então, o hip hop, igual a gente tem os movimentos de rua de improviso mesmo, fora da parte da música, o improviso é você contar a sua história, contar o que você sabe. Então, tipo assim, quando a gente vai ver uma roda de batalha assim, normalmente vai ter gente de todo tipo. Então, por exemplo, a gente tem até um lema também na batalha que a gente fala, batalha não é rolê. Então, por exemplo, você fala assim, ah não, vai ser um ambiente disso, de aquilo, ah não, vai colar uma coisa que vai vir aqui, vai fumar droga e tal, não sei o quê. A gente sempre fala, batalha não é rolê, se você quiser fumar alguma coisa, você faz isso pra lá. Que aqui é um momento da gente ter essa troca de conhecimento, mostrar a cultura que a gente tem também. Porque até o hip hop ter sido reconhecido mesmo como um gênero, demorou. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente está tendo esse espaço para vir aqui conversar sobre isso, cara, quantas pessoas lá atrás já não penaram com isso? Com certeza. Quantas pessoas já chegaram e falaram, não, vou fazer uma coisa diferente. O pai, a mãe olhou e falou, ah, não, isso aqui é uma coisa que não vai te dar futuro, isso daqui é uma coisa que, mesmo você fazendo por muito tempo, o mais fácil de acontecer é você ser preso, você ser marginalizado. E eu, claro, não vou falar que pai e mãe tá errado, não, porque é uma preocupação que você tem com seu filho. Mas é aquela coisa, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, hoje em dia, a gente tem a liberdade de sonhar com isso. A gente tem a liberdade também de ter muito mais artista, porque tem essa forma de expressão também. Você vê muito trapper hoje em dia aqui na cidade. Igual, a gente tem Raio, a gente tem Faio, a gente tem pessoas que começaram na vertente do rap, partiram para outras subculturas, tipo Juca também. Então, essa galera, ela teve esse start inicial no hip hop. A galera da dança também, do art movie. Então, tudo isso que engloba o hip hop, seja o MC, que é o mestre de cerimônia, aquele que rima, também que engloba o b-boy, que é aquele que dança. Igual a gente vê que tem muito movimento na cidade também, lá no Madre, lá. Tem o Queiron que faz, tem o Chau também que faz o dele lá. Então, a galera tem esse espaço de oportunidade, de aparecer os DJs também, que na cidade não são muito conhecidos também, igual tem o DJ Márcio também, que tá aparecendo muito na Fênix, que muito difícil você ter esse espaço para essa galera se expressar em outros contextos. Sim. Mas o contexto que a gente vive é propício para isso. Com certeza, que legal. E esses gêneros que nasceram predominantemente de pessoas pretas, como o funk, o samba, o hip hop, para os nossos ouvintes que estão aí, não estão entendendo ainda, eles passaram por essa fase de marginalização, de repressão, e aí foram elitizados, assim, falando de forma bem subjetiva, eles foram... eu vou usar essa palavra, porque eu não quero me queimar muito aqui não, né, no meu próprio programa. Mas eles foram, assim, elitizados, né, e depois dessa elitização começaram a ser vistos de uma melhor forma, né. O funk e o hip hop ainda há um preconceito enorme, né. A gente está caminhando aí para melhoras, mas ainda há muitas escadas para se subir, né. São várias etapas. Pois é, o samba eu acho que ele já tá, assim, mais bem visto, né? Mas é uma próxima pauta, mas eu acho super legal. Depois os nossos ouvintes vão até uma pesquisada aí da transição pro samba, pro bossa nova, que eles vão entender essa elitização aí do samba. Mas, Cleitinho, como que você enxerga a responsabilidade social do hip hop? Cara, eu acho que não só do hip hop, mas quem se diz artista, quem se diz referência, ela tem 100% de responsabilidade de tudo que ela faz. Porque, tipo assim, quando você chega pra falar assim, eu sou um artista, eu vejo até você também, Otávio, como um artista, que você tem fã, você tem gente que vai nos seus shows, então você tem aquele público que você tá acostumado a ver. Tudo que você faz, eles vão te acompanhar, tudo que você faz, eles vão estar lá curtindo, vão estar vindo, vão estar se inspirando.
Às vezes na roupa que você veste, do jeito que você fala, como você se porta, da forma que você posta suas coisas. Então, querendo ou não, todo mundo tem a sua vida pessoal, mas você tem a sua vida profissional também. Então, você é responsável pelo que você fala, você é responsável como você age e da forma que você transmite o que você sabe também. Porque não adianta eu falar que eu sou uma pessoa muito boa e eu não ser uma pessoa muito boa. Ou eu sou uma pessoa muito boa e ser um mau exemplo na hora de falar. Então, tipo assim, eu acho que quando você tem uma responsabilidade no hip hop, igual a gente tem um movimento, eu mesmo tenho o Pretos no Topo também como um movimento que inspira as pessoas, porque muita gente gosta de ir lá ver, muita gente já pediu para participar, que a gente tem uma responsabilidade também de zelar pela imagem do que a gente quer transmitir. Verdade. Porque não adianta a gente falar que a gente é isso e aquilo e na hora de mostrar na prática não tem nada a ver. Na vida, né? Sim, porque tudo na vida é exemplo. A gente tem pai, a gente tem mãe, a gente segue o que a gente vê. A gente tem amigo, a gente tem irmão, a gente tem os nossos ídolos, tem os artistas que a gente inspira. Então muita coisa a gente vai acabar, de certa forma, plagiando. Porque a gente quer chegar num ponto que a gente se sinta agradável com a gente também. Porque a gente fala, pô, eu quero ser igual aquele cara ali, aquele cara é muito bom. E em algum momento a gente cria a nossa personalidade nisso também. Então, por exemplo, eu acho que a responsabilidade de ser artista é total. Porque quando você faz alguma coisa, ou você inspira, ou você desanima alguém. Então, por isso que eu gosto muito de falar com a galera que cola comigo sempre, vou fazer tal coisa, não quero fazer mais. Cara, a partir do momento que você fala, eu não faço mais, não é só você que para. É quem tá com você também vai parar. Então, por exemplo, se você inspira 100 pessoas vão parar. Se você inspira uma pessoa, essa pessoa pode ser a pessoa que mais te motivou a fazer as coisas. Mas ela Mais também vai precisa parar. de você também, né? Talvez Com possa ser. certeza. Às vezes as pessoas apoiam na gente também e a gente não tem essa noção. Sim. Por isso que eu falo que eu sou um cara que não entende o público que eu tenho, entendeu? Tipo, é muita gente de forma diferente, mas tipo, quando eu converso com essa galera, eu falo assim, velho, tipo, é uma coisa que eu consigo me identificar quando eu converso com a parte específica daquela pessoa, então eu entendo qual que é a parte que o que eu falei tocou nela. Então eu sei que, por exemplo, se eu virar hoje e falar, mano, eu vou parar de batalhar, não quero rimar mais, é isso, deu meu tempo. E aí eu sei que pelo menos quem tava me vendo vai pensar, pô, velho, se ele parou, por que eu não pararia? Entendeu? Então eu sei que a minha responsabilidade é que eu sustento uma galera também com o meu sonho. Eu sustento a galera com meus objetivos, com o meu trabalho, com o jeito que eu faço as coisas. Então eu não posso parar sabendo que tem muita gente envolvida. Sim, que legal. Nossa, muito foda. Ô, Cleitinho, me diz uma coisa. Você falou sobre Pretos no Topo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a sua função no Pretos no Topo? Gente, eu já participei 2 vezes, eu amei. No primeiro ano eu fiz um ensaio muito lindo, representando as raízes africanas. E no segundo eu representei um orixá africano, que é o Oxalá. E, nossa, depois vocês dão uma entradinha no meu Instagram e principalmente no Instagram dos Pretos no Topo. É só pesquisar Pretos no Topo lá no arroba que vocês acham. Fotos lindíssimas. Mas vou deixar o nosso querido Cleitinho falar pra gente sobre o Pretos no Topo. Cara, o Pretos no Topo foi um projeto muito louco, velho. Falar a verdade pra você que foi uma coisa que me surgiu do nada na cabeça de participar também. Porque inicialmente ele não era meu. Sim. Então, tipo assim, começou com uma prima minha, Patrícia, você conhece ela? Demais. Patrícia, inclusive, um beijo pra ela. Com certeza, Patrícia aí, ó, sabendo que você tá no meu coração sempre, que eu sei que você me apoiou desde o início pra gente fazer isso aí, então você sabe que comigo você tá junto demais. Teve a Marielle também, salve pra Mari também. Um amor também. Um beijo, Mari. E também foi a Amanda que começou também, a Amanda e Urley. Beijo, Amanda. Também. E elas começaram esse projeto com ensaio de foto, que a gente tinha feito da primeira vez. Bacana assim e tal. Foi mais pra conhecer a galera e reunir mesmo na cidade. E só que nesse momento que elas fizeram isso daí, foi um start pra todo mundo se conhecer. Sim. A galera saber quem que é quem. E aí, ficou por isso mesmo. Aí no ano seguinte, a gente fez uma doideira. Porque não tinha planejado nada. A gente não tinha feito nada até metade do ano. Aí eu virei e falei assim, cara, se eu entrar de cabeça com esse negócio, será que vai ser bacana? Porque uma coisa que me inspirou muito a tentar fazer esse desfile acontecer, tudo que a gente fez, foi aqueles desfiles de carnaval.
que tiveram lá sim. da Salgueiro, tem os desfiles também que fizeram lá da... Nossa, eu não vou lembrar o nome agora. Da Grande Rio. Amo, Então, eu sou tipo, salgueirense. Cara, salgueirense também na veia, tá? Mas agora eu comecei a gostar muito da Tijuca também, cara. Também. Bacana demais. E aí, tipo, a galera faz todo ano um preparo para representar o que eles se sentem mais à vontade de fazer. Então a galera começou a representar, por exemplo, na Salgueiro lá. Eu tava vendo de 2016 da Ópera dos Malandros. Cara, aquilo ali é glorioso de lindo. É a minha mano. favorita, sabe? A minha favorita também, você acredita? Juro. Da Salgueiro, aquilo ali foi uma coisa que me marcou. Porque foi um dos primeiros que eu vi. Eu falei, cara, eu quero isso pra mim também. Eu quero fazer alguma coisa semelhante nisso. Eu quero me sentir representado e poder representar e inspirar mais gente a fazer. Então, por exemplo, quando eu pensei em fazer essa ideia nesse ano anterior nosso, eu falei isso com a Patrícia, eu falei, o que você acha da gente fazer e tal? Ela falou assim, a gente pode fazer. E a gente reuniu todo mundo de novo e a gente trocou essa ideia de fazer. Foi o quê? Em torno de 2 meses, foi uma correria para tudo quanto é lado, cara, mas a gente conseguiu desembolar certinho, a gente conseguiu alinhar. A gente teve um apoio muito grande também do Festim. O Festim ajudou muito em tudo que a gente precisou. Eles deram a estrutura, falaram com a gente o que vocês estão precisando aí, a gente vai correr atrás. A Niara também ajudou a gente bastante também. Um beijo pra ela. Um beijo pra Niara, porque Niara é outra que mora no meu coração também, porque tudo que a gente precisou em questão de patrocínio, ela falou, não, eu vou firme com vocês também. E cara, foi uma experiência única, porque foi um pontapé que ninguém tinha coragem de fazer assim na cidade, porque é uma coisa que demanda também estudo, é uma coisa que você não pode fazer de qualquer jeito. Com certeza, senão fica muito ruim. Pois é, e principalmente porque as pessoas, elas são muito diferentes também. Então, dependendo da forma que você representa alguma coisa, igual a gente trouxe você para representar o Orixá, inclusive me cobraram de Oxalá não ter participado do desfile. Da próxima. Na próxima estaremos. Nossa, fim do ano a minha agenda fica lotada, mas... Pois é, cara, é difícil. Mas esse ano participarei, se tiver, né? Mas sem spoilers, né? Sem spoilers. Não vamos falar dessa parte por enquanto. Mas o que acontece é representar um orixá fala muito mais do que você sente de identificação, pelo menos pra mim. Sim. Porque a gente teve até essa conversa, inclusive, que é muito mais do que você só estar representando. Você tá sentindo que aquilo ali é maior do que você. É alguém da plateia, igual eu te falei, que tá vendo e fala assim, cara, você tá representando, sei lá, Oxóssi. Eu sou de Oxóssi. Sim. Poxa. E também é o respeito, né? Sim. É o respeito com as religiões de matriz africana, que são tão presentes no Brasil. Sim. E que passam por tantas coisas todos os dias. Eu acho que é mais sobre, tipo, é sobre tudo que você falou e também sobre respeito, né? Sim. Porque, pra quem não tá entendendo, gente, essas entidades são entidades africanas que ele falou, são orixás das religiões de matriz africana. Depois, se vocês quiserem saber, dá uma pesquisadinha. Com certeza, vão achar coisa bacana pra caramba lá. Sim. Porque, igual você até falou da parte dos terreiros, cara, quantos terreiros aqui na cidade não existe e a pessoa que foi lá assistir não sabia da existência, Sim. não sabia que era um movimento tão grande, era um povo que acaba, de certa forma, meio que sendo escondido no meio assim da cidade. Nem todo mundo tem acesso a isso, mas é uma coisa bacana, porque, vamos falar assim, a gente não tem uma imagem muito limpa na cidade sobre isso, porque as pessoas que cultuam a religião de matriz africana, elas de cara já são vistas com um pouco de maus olhos também, Sim, porque a galera já verdade. olha e pensa assim, pô, não, fulano é assim, assim, assado. Não sei não, já começa a ter um pé atrás por causa da religião da pessoa. Então, tipo, eu acho que foi muito importante esse marco também, tanto até a Patrícia, que a Patrícia ela não é desse tipo de religião, mas ela representou Orixá, Yansan, Oiá. Cara, foi maravilhoso. E ela mesmo ficou muito feliz, que ela falou assim, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou dar o meu melhor, entendeu? Ela falou, tipo, ela quis dar a alma dela pra isso também. Ela se entregou, né, pelo projeto. Sim. É muito lindo essa entrega. E, sinceramente, eu acho que Deus é um só e ele se segmenta dentro das religiões. Vão ter pessoas de religiões cristãs que vão ver Deus como Jesus, vão ver Deus como Jeová, vão ver Deus como Cristo, vão ter pessoas que vão ver Deus como Alá, vão ter pessoas que vão ver Deus como
Odudua, Olodumaré. Então, tudo é Deus. Pra mim, tudo é Deus. Pra mim, é todo mundo respeitar a sua religião. Se você quer ir no terreiro, você vai. Se quer ir na igreja evangélica, você vai. Se quer ir no centro espírita, você vai. Todo mundo... Se você quiser fazer. Cada um respeitando cada um seu quadrado, tá tudo ótimo, né? Mas, Cleitinho, me fala uma coisa. Como é que você acha que tá a cena do hip hop hoje em Tábito? A cena do hip hop hoje em Tabira, cara, eu vejo uma melhora muito grande em questão do que já foram os anos passados. Sim. Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, o movimento de hip hop. Fulano faz lá, eu faço cá, aí tem um outro que faz na Zona Oeste, o outro na Sul, o outro na Leste, Oeste, Sudoeste, tudo. Faz em vários lugares diferentes, mas ninguém tem essa conexão de falar, vamos juntar, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, tipo assim, essa galera de um tempo atrás é uma galera que, cara, inspirou todo mundo que tá fazendo agora, mas eles não tiveram essa continuidade, porque eles não tiveram esse próprio apoio. E aí hoje em dia a gente vê, por exemplo, a Batalha da Fênix, e da Batalha da Fênix, por exemplo, surgiu o Busão, então, Sim. que é a minha batalha de rima também, a Batalha do Busão. Inclusive, se vocês quiserem colar lá, toda quarta-feira, às 20 horas, está disponível lá. A gente está fazendo agora na quadra da Pós-Vale, naquela pracinha que tem atrás lá, de frente com o Steve Pitts. E a Batalha do Busão, ela surgiu nisso também, porque foi um movimento que eu até conversei com um amigo meu, Surf Grilo, salve para Surf Grilo também, que eu tava falando muito sobre a falta de movimentos aqui na cidade de batalha de rima, porque não adiantava ser só a Batalha da Fênix aqui na cidade. Ele virou pra mim e falava assim, toda vez que eu comentava isso com ele, cria essa batalha. Aí eu falava assim com ele, mas eu não tenho a responsabilidade pra isso. Ele, então você não pode reclamar. Verdade. Aí eu fui lá e falei assim, quer saber, eu vou fazer esse negócio pra lá. Aí eu fui lá e resolvi fazer. E aí acabou que eu comecei, assim, sabe? Não foi nada demais, assim. A gente fez o básico do básico, mas que tivesse uma entrega boa. Então, por exemplo, eu tive que aprender a ser apresentador, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Que graças a Deus, eu sou uma pessoa que, tipo assim, parece que fala bem, mas o tempo que eu demorei para lidar com o público, cara, é impressionante. Hoje em dia é uma coisa que parece natural, mas só Deus sabe as coisas que a gente passa até a gente chegar nesse ponto, sabe? Sim, é uma construção. É uma construção total, que a gente vai criando nossa própria persona também em público. Sim. Então é uma coisa que tem muita gente que até falou isso comigo, cara, você entra na batalha, você vai apresentar, você muda totalmente quem que você é. E eu fico tipo assim, pra mim é tão natural que eu não percebo essa diferença. Então, por exemplo, quando a gente fez a Batalha do Busão, que no caso eu criei ela, e depois o Surf também falou que ia me dar um apoio, ele me ajuda também a fazer algumas coisas, como organizar a folhinha, quem vai participar, soltar no dia também as informações para as pessoas saberem onde é que quando que vai ser. E aí, tipo, isso foi uma coisa que foi segmentando, mas dentro do mesmo meio. Então, por exemplo, aonde a Fênix estava, o Busão também estava junto. Igual o Preto no Topo, ele teve um apoio do Fechim também, que faz a Batalha da Fênix. Então foi uma coisa que a gente interligou uma coisa na outra, que acabou fazendo uma conexão também, que foi bacana. Porque, por exemplo, o movimento que a gente tem aqui hoje na cidade, ele não é só daqui da cidade. Ele é de Goiânia, ele é de João Molevade, ele é da maioria das cidades vizinhas, assim, que você vê hoje em dia. A gente tá tentando fazer esse projeto da gente ser pioneiro também em trazer essas batalhas pra galera conhecer. São João del Rei agora tá com um movimento bacana pra caramba. Então, por exemplo, a Batalha da Fênix já foi lá em João Molevade. E agora, hoje em dia, João Molevade é um dos polos mais fortes que a gente tem da galera abraçar mesmo o movimento do hip hop. Já tinha a galera do Fluxo lá também, que já fazia o movimento de lá. Só que é aquela coisa, você tem um movimento, mas não tem oportunidade. E quando se criou essa oportunidade da gente chegar e falar, vamos abraçar tudo, todo mundo conseguiu se juntar e ter essa conexão, ter essa proximidade. Hoje em dia, criar lá a Batalha do Povo. Então, você vê que são sementes que a gente planta hoje pra gente colher amanhã de uma forma que a gente nem imaginou que ia florescer, entendeu? Sim. Então, é uma coisa que você ensina pra fazer hoje. Eu falo até na minha prática mesmo, que isso foi comigo também no Busão, que me plantaram uma ideia e depois dessa ideia eu não sabia a proporção que ia tomar. Mas na hora que aconteceu e eu olhei pra trás, eu falei assim, cara, ainda bem que eu comecei. Que lindo. Fico feliz. Que legal. É uma coisa muito, muito gratificante também. Porque você vê a galera vir na batalha e falar assim, mano, eu gosto muito daqui.
eu gosto muito de rimar porque eu me sinto à vontade. Às vezes a pessoa tem vergonha de rimar, por exemplo, que a Batalha da Fênix tem uma estrutura melhor, tem uma galera já tem um microfone, não tem esse costume, e lá no Busão a gente faz mais na voz. Sim. E a galera fala, não, eu me sinto mais à vontade para me treinar, eu me sinto mais à vontade para eu conseguir soltar o que eu sei. Até mesmo na questão de poesia, que aqui na cidade a gente tem um movimento de poesia também, que a gente dá esse espaço no final da batalha também pra galera recitar as poesias. Então a galera treina, por exemplo, na nossa batalha também essa presença de palco, essa poesia, se tá boa, se tá ruim, a forma que ela falou, para ela representar, por exemplo, na Rosa do Povo, que é um movimento muito grande aqui na cidade, no Slam da Fênix, que é um movimento muito grande na cidade. Então a gente gosta também de ser essa porta de entrada pra galera se sentir bem na hora de fazer alguma coisa no hip hop. E, por exemplo, o Busão sempre foi essa a ideia dele, pelo menos pra mim no início. Por isso que a representatividade do Busão, porque é pra fazer você viajar, é como se ele fosse um meio de você chegar em algum lugar. Entendi. Legal. Entendeu? Gostei do nome. Agora, Cleitinho, a gente vai para um quadro que chama Pontal Responde. São onde nossos ouvintes nos mandam mensagem pra gente responder aqui ao vivo, tá? Eita. E lembrando que se você quer a sua perguntinha respondida no Pontalcast, manda pra gente no nosso Instagram, no meu Instagram, lá, @PontalFMOficial. Manda aí no nosso Pontal Whats, que a gente vai estar selecionando as melhores perguntas para fazer pro nosso convidado. E a primeira pergunta de hoje, Cleitinho, é da Vanessa, que é lá da Pedreira. Ela tá falando, como você vê o papel das mulheres no rap atual? Cara, o papel do rap, tipo assim, O papel das mulheres. o papel das mulheres no rap, desculpa eu aí. Não, tranquilo. O que acontece? Eu vejo que no rap em geral tá se tornando uma coisa muito mais comum hoje em dia. Inclusive é uma coisa muito boa porque a gente está dando espaço para muitas mulheres aparecerem mais. Igual, por exemplo, hoje em dia a gente vê que tem a Ebony, que é cantora. Amo ela. Nossa, maravilhosa. É Eu bonita. gosto muito dela. A Júlia Costa também. Também. A Tasha Tracy. Poxa, Duquesa. a Duquesa. Oh. Então, tipo assim, é uma galera que a gente vê que precisava de isso daqui, de atenção, para começar a despontar de verdade, cara. Igual, por exemplo, quantas mulheres já não fizeram corre há muito tempo atrás? Igual, por exemplo, a Negra Rei, a Negra Lee, a Camila CDD. E aí, tipo assim, elas foram ser reconhecidas muito tempo depois. Claro que elas têm um público muito bom. Sim. Mas, poxa, não teve aquela mídia, aquela coisa que ia divulgar ela, jogar ela pra frente mesmo. E hoje eu vejo que muitas mulheres, elas se sentem mais à vontade para aparecer no rap. Tanto que, na questão de batalha de rima mesmo, eu vejo, por exemplo, a Kisha. Inclusive, até estive em São Paulo esse tempo atrás aí, e eu vi a Kisha na Batalha da Leste lá, sendo confirmada a Naya. Então, são mulheres que elas têm esse espaço já, de certa forma, fixado, porque elas mostraram que elas têm capacidade para também rimar, para bater de frente, para chegar numa seletiva de regional e mostrar o que elas sabem fazer. Igual, aqui na cidade a gente também tem muito movimento das mulheres, não só de frente pro rap, mas tem muitas mulheres dos bastidores do rap também. Então a gente vê, por exemplo, até mesmo o pessoal da Casa de Cultura, que segurou muita onda também para ter os shows, igual teve o show do Freud lá no João Molevade, FBC. Então elas também fazem esse papel no rap. Tem também, por exemplo, a Jess, que ela também sempre foi muito adepta de manter a batalha. Teve a Ana também, que ela sempre colou também nas batalhas, sempre que ela pode, ela vai, faz sentido para elas, elas estão. A Amazonita também, que elas são do movimento da Nutrilhar, de lá de BH, elas fizeram questão de vir aqui na cidade para também prestigiar o movimento daqui. A Vesh e todas as meninas da Nutrilhar também, que tiveram esse momento de ter esse contato com a gente também, porque é aquela coisa, por mais que a gente tenha, como eu te disse, isso aqui de atenção, se a gente dividir isso daqui, fica muito maior para todo mundo. E as mulheres que estão fazendo esse papel aqui hoje em dia, para mim, elas já são muito mais do que só mulheres, mas elas já são a referência de que se elas fizeram, qualquer outra pode fazer também. Sim, com certeza. Foda demais. A segunda é do Júlio. Ele falou, fala mano, sou o Júlio do bairro Santa Marta. Como o hip hop pode ajudar os jovens a fugir do crime? Cara, isso é uma questão muito foda, porque tem muito amigo meu, que eu falo isso de experiência minha, que me deu um salve quando eu comecei a rimar, umas
2, 3 vezes, assim, que eu rimava. E essa galera, tipo assim, via muito em espelho pra mim também do que eu fazia. Então, por exemplo, por mais que essa galera já fosse de um contexto mais difícil de vida, por exemplo, eles olhavam pra mim e falavam assim, mano, você é fera pra caramba. Tipo assim, pra mim não dá tempo mais, mas eu me orgulho de ver você fazendo, sabe? Então, Sim. tipo assim, a partir do momento que a galera fala isso pra você, você entende que aquilo ali pode mudar a mente de uma pessoa. Igual eles falaram comigo, mano, o que você precisar, você pode contar comigo, nós vamos dar um jeito, a gente vai fazer. Cara, a primeira coisa que eu ia querer muito que eles fizessem, por exemplo, é mudar o pensamento, por exemplo. Tipo, eu sei que é muito difícil para muita gente que vem de baixo, faz as coisas da forma que foi ensinado ou que tinha que ser, porque se não fosse assim elas não estariam aqui hoje, que elas têm outra oportunidade também, têm uma outra possibilidade de fazer. E até mesmo quem vem agora da nossa geração para frente, igual tem muita criança que a gente vê que inspira no que a gente faz, tem muita criança que tem os movimentos de hip hop que abraçam também, igual eu vejo que a Karen lá no Art Move, ela tem muita gente que agora está começando no movimento de dança com ela, e só dessa galera que já teve uma convivência, às vezes, de não ser ouvido, de não ser visto da forma que merece, e agora tá tendo essa oportunidade, tendo esse palco, já mostra que ela foge muito mais dessa realidade de ter que pegar, por exemplo, um contexto onde ela vai ter que se virar para fazer as coisas e ninguém vai estar lá por ela. Então a gente está lá por eles. A gente está ensinando para eles que a forma de você fazer uma arte, seja um grafite e não uma pichação, seja um desenho e não, por exemplo, uma frase que você vai se arrepender no futuro, por exemplo, Sim. você vai fazer aquilo ali, e aí isso pode se virar contra você, por exemplo. Imagina que triste, por exemplo, Nossa, uma sim. pessoa que, sei lá, não chegou nem na maioridade ainda e ter que ficar indo pro corrói, por exemplo. Poxa, não é legal. Então, tipo assim, eu acho que a galera que hoje em dia pode estar fazendo o possível para estar entrando no hip hop da forma certa, aprendendo com as referências que a gente está fazendo isso aí, faz o possível para a gente incluir as crianças, incluir os adolescentes, os adultos, até os mais velhos, de pegar as boas práticas e transformar em melhores ainda, é o que a gente espera que aconteça. Então, se for possível, faça. Sim. Legal demais. Agora é a Lilian, a última perguntinha de hoje. A Lilian é do bairro Pará. Ela tá perguntando como que você lida com preconceito quando está no front, rimando verdades. Cara, é aquela coisa, né? Tipo assim, pra quem já nasceu perdendo, a gente não tem que lidar muito com as coisas, não, porque a gente já sabe o que a gente vai ouvir, sabe? Então é aquela coisa, a gente já tá com a estatística da gente tá vivo, da gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Então, tipo, quanto mais eles falam pra mim que é errado o que eu tô fazendo, mas muita gente vê o que eu tô fazendo e sabe que isso vai dar um futuro, assim, mais eu vou me afundar naquilo, tá ligado? Então, tipo assim, é um contexto difícil da gente conseguir fazer dar certo, mas, cara, você ter a liberdade de você poder fazer isso e você vê que é uma coisa que não prejudica ninguém, é uma coisa que você aprende todo dia, é uma forma de, talvez até mais fácil do que qualquer outra área musical, de criar conexão, de você conhecer pessoas, de você ir atrás de áreas e lugares, e mesmo que você não tenha muita verba, você não tenha condições de ir, cara, a gente dá um jeito, é uma união muito grande, o hip hop em si é a união. Então, por exemplo, a questão do preconceito, acaba que a gente já nasce blindado com isso, sabe? A gente já sabe que a gente tem que escutar, a gente já sabe que a gente vai ouvir muita coisa. Então, por exemplo, a partir do momento que eu sou obrigado a ouvir algum tipo de coisa ou algum comentário, seja nesse quesito ou qualquer outra coisa, seja, por exemplo, até mesmo de crença, cara, não é nada que a gente já não tá acostumado. Então é como se fosse uma batalha de rima constante. A gente Sim. sabe o que responder. Entendi. Que triste e que interessante ao mesmo tempo, né? Mas que triste. Não devia ser assim, né? Mas Pois é. já que vamos nos movimentar contra isso, né? Agora, a gente vai para um quadro mais famoso do Pontal Cast. Saindo do Pontal Responde, nós vamos para o quadro Bate e Volta. Eita, esse eu E aí? conheço. Conhece? E esse quadro a gente faz perguntas sobre objetivo. Você tem que ser rápido, Cleitinho. Tem que ser objetivo. Tá bom? Bora lá.
Primeiro que eu gostaria que você falasse um álbum que você gosta muito. De artista? É. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto de uma. Eita, esse álbum é bom pra caramba. Perfeito. Uma cor. Uma cor verde. Tem que ser mais rápido, hein? Tá perdendo Beleza. já. Beleza. Vamos mostrar. Vamos lá de novo. Outra cor. Vermelho. Ah, tá pegando. Tá pegando os insights do nosso jogo. Pois é. Agora a gente começa o quadro de verdade. Estava fazendo só uma brincadeirinha assim. Ah, era só aquecimento? Era só um aquecimento pra Entendi. você pegar a vibe do quadro, bate e volta. Entendi. Mas aí tá preparado? Sim. Então vamos lá. O rap é subjetivo? Não, ele é objetivo. Oh. Duquesa ou Ebony? Ebony. Por quê? Me identifico mais com as músicas dela, eu gosto mais. Ainda existe preconceito no rap? Sim. Um lugar que você gosta de rimar. Rua. Rap traz autoestima? Sim. Por quê? Porque dependendo do que você rima e quem te ouve, você ouve coisas boas e coisas ruins. Mas quando as coisas boas vêm, elas vêm em dobro, em triplo. E o impacto disso é muito maior. O que você nunca deve falar por impulso no rap, na batalha? Bastante coisa. Tem que pensar bem. Nossa, bastante coisa. Uma palavra. Amor. Por que, amor? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter amor. Se a gente não tiver amor, a gente não consegue fazer nada. Um conselho em forma de rima. Esse aí eu Agora de peguei. freestyle? É. Agora eu te peguei, né? Seja consciente, porque o amor não vem de fora, tem que começar na gente. Nossa. Palmas pra você, hein? Amei. Cleitinho, que lindo. Amei. Que podcast super produtivo hoje. Eu amei. Eu queria que você desse as suas considerações finais para os nossos ouvintes da Rádio Pontal. E tem alguma batalha que você vai participar esses dias? Convida o pessoal, chama o pessoal para ir nas suas batalhas. Fique à vontade, o espaço agora é seu. Olha, ó, eu não sei se eu posso falar isso aqui não, mas... Pode, qualquer coisa a gente corta. Então, beleza. Não, isso aqui é o suspense. Mas, dia 19, vai ter um evento nosso agora também, Batalha da Fênix, a Batalha do Bozão vai fazer uma collab. Vai ter muita rima e diversão, vai ser o nosso Conexão Urbana agora também. Art Move vai estar lá, meu Mano MT vai estar lá. Então a gente vai fazer a divulgação durante essa semana, mas já fica adiantado. Dia 19, em torno das 18 horas, já vai estar acontecendo no Largo Batistinha, na Praça do Relógio, pra quem não conhece o lugar lá. Espero muito a presença de vocês, espero que vocês se divirtam bastante, porque principalmente é um local pra gente se sentir à vontade, se sentir feliz, porque se não for pra ser assim, é melhor não sair de casa. É verdade. Cleitinho, nossa, que prazer te receber hoje. Eu Prazer queria é meu. há muito tempo te receber aqui. Você tem uma energia muito positiva, é muito bom te ouvir falando, ficar do seu lado. Parabéns, que você possa continuar assim, levando seu rap em forma de, não só rap por rap, mas o rap também não é só rap, nunca foi, não é só rap por rap, mas que você possa continuar levando reflexões para a vida das pessoas por meio da sua arte. Isso é muito rico. Digo mesmo, que também é o Otávio Sambista, não conheci. Essa parte Uma nova aí, vertente, né? essa parte aí foi muito boa de conhecer. Gente, vamos abrindo uma bolha aqui, que o Cleitinho ficou chocado quando me viu cantando samba. O cara puxou um Benito de Paula. Que dia que eu ia imaginar que eu Otávio conhecer Benito de Paula. Não, eu sou cultura também, tá? Eu sou muita cultura. Muito Mas, bom. das vielas às avenidas, o hip hop não apenas sobrevive, ele vive, vibra, ensina e transforma. Hoje, com Cleiton, nós entendemos que estar no topo é resistir com arte, é rimar com verdade, é construir espaços de poder onde antes havia silêncio. Que esse episódio inspire outros a ocuparem seus espaços, a falarem alto, a rimarem o mundo. A voz da quebrada não se cala, ela ecoa, pulsa e grita. E o Pontalcast sempre escuta. E como eu sempre falo, é sempre um prazer entrar na sua casa. E até mês que vem, queridos Pontalcasters. Beijo!